Olá, hoje queremos falar sobre a psicologia adleriana. A psicologia adleriana foi criada por Alfred Adler, por isso leva o nome de adleriana. Alfred Adler fazia parte, ele era membro da Sociedade Psicanalítica Vienense, comandada por Freud. Porém, Adler discordava das ideias de Freud e por isso se separou e criou a psicologia individual. Alfred Adler, a psicologia dele, a psicologia individual, ela se assemelha, ela se aproxima muito da filosofia grega ateniense, dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Ok? Então, a psicologia adleriana, ou a psicologia individual, ela é a segunda escola vienense de psicoterapia. A primeira escola é a psicanálise, de Freud, e a terceira escola de psicoterapia é a logoterapia de Viktor Frankl, que inclusive a logoterapia se assemelha muito com a escola, a psicologia individual de Adler. E as duas divergem, tanto a psicologia adleriana ou psicologia individual e a logoterapia de Freud divergem muito da psicanálise de Freud. Por quê? Porque Freud justificava muito, ele focava muito nos traumas do passado. E ele enfatizava muito a necessidade da satisfação sexual. Ele focava muito na sexualidade e no inconsciente, nos traumas das pessoas. Tanto é que as pessoas iam que faziam psicanálise, o conhecido divã do analista, as pessoas ficavam deitadas no divã, falando toda a sua vida, tudo aquilo que lembravam, remoendo, né, acontecimentos ruins e focando no lado negativo. E apenas para se sentirem justificadas, talvez, por aquilo que estava acontecendo no presente. Talvez pela sua inércia, pela sua falta de vontade de agir, enfim. Bom, a psicologia adleriana é ao contrário disso. Ela diz que não existe trauma. Ela diz que os acontecimentos do passado, os acontecimentos negativos do passado, não têm poder nenhum no presente de afetar as decisões do presente. Adler não foca naquilo que aconteceu de ruim no passado, ele foca nas metas do presente. Ele diz que aquilo que aconteceu no passado não é determinante. O que determina a vida das pessoas é a explicação que as pessoas dão para aquilo que aconteceu no passado, mas não aquilo que aconteceu, mas é o que as pessoas fazem com aquilo que aconteceu. É como as pessoas usam isso de forma negativa. Por que as pessoas usam isso? Segundo Adler, porque as pessoas têm uma meta. E essa meta é justificar talvez algum fracasso presente, talvez a falta de iniciativa, talvez a sua inércia. Então, as pessoas usam um passado negativo para justificar isso. Então, isso convém para as pessoas, mas não é determinante. Isso, na verdade, é uma escolha. E eu partilho muito dessa ideia de Adler. A premissa básica dos estudos de Adler consiste, então, em afirmar que o que acontece no passado não tem nada a ver com o presente, tá? Que não existe trauma. E ela não pensa, a psicologia adleriana não pensa nas causas, ela foca nas metas, ok? Essa que é a diferença. Para ilustrar isso, eu quero contar uma historinha. Quando eu era criança, eu morava no interior, meus pais moravam no interior. E eu sempre tive o desejo de estudar. E no interior apenas existia a escola primária
e nada mais além disso. Então, com o incentivo dos meus pais e o apoio deles também, eu vim para a cidade estudar, continuar os estudos. Porém, a minha família era muito pobre, não tinha condições de pagar uma estadia para eu morar na cidade e estudar. Então, procuramos, com a ajuda de algumas pessoas, procuramos um lugar onde eu pudesse morar, prestar alguns serviços em troco da estadia. E graças a Deus encontramos uma família muito boa, que morava inclusive no centro da cidade, próximo da escola, da escola que eu frequentava, e pude morar ali até concluir a educação básica. Logicamente que, em troca disso, eu deveria prestar serviços, fazer limpeza, ajudar nas tarefas domésticas. E eu me senti muito grata, muito feliz por ter encontrado essa família, por ter me acolhido e por ter me dado essa oportunidade, porque para mim foi uma oportunidade imensa de poder estudar. Conversando com uma parente minha, me contou que ela também saiu de casa, muito mais nova do que eu tinha já 13 anos, ela tinha menos ainda, e foi morar com uma família, assim como eu, foi morar com uma família para poder estudar. Porém, ela viu que ela não ficou satisfeita com isso, porque os pais dela não puderam lhe pagar um lugar para morar. Então, ela considerou uma exploração ela ter que trabalhar numa família para poder morar. E ela comentou isso comigo, que isso foi uma exploração. Então, como diz Adler, não é o que acontece no passado, é a explicação, é o entendimento que nós temos daquilo que aconteceu no passado. A experiência foi a mesma, a minha e dessa minha parente. Mas eu fiquei agradecida pela oportunidade. Ela se lamentava dizendo que tinha sido explorada. Então, a explicação que nós damos para aquilo que acontece é que faz toda a diferença na nossa vida presente. Porque aprendemos, né, na psicologia positiva, uma das forças de caráter, a gratidão, é uma das coisas que mais faz as pessoas felizes, é sermos gratos por aquilo que acontece na nossa vida, por aquilo que contribui com o nosso crescimento. Então, aí é que está a diferença. Não é o que acontece. É aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. É a explicação que nós damos. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de receber mais vídeos assim, curta, compartilha e inscreva-se em nosso canal.